Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado para a maioria dos cristãos e gera debate em várias igrejas, pessoal. Eu quero ajudar a gente a entender um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre o dízimo, sobre as ofertas. Afinal de contas, a gente deve continuar dando 10% de tudo que a gente recebe. É do líquido? É do bruto? Como é que funciona isso? Enfim, bora pro vídeo de hoje. Eu quero ajudar vocês a entenderem um pouquinho sobre esse tema. Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem aí, pessoal. Galera, eu queria muito começar no canal, fazer alguns vídeos sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta, tirar algumas dúvidas de vocês. Mas se forem vídeos que vocês estão gostando, peçam aqui nos comentários, deixem aqui nos comentários que, se vocês quiserem, eu posso fazer um curso completo sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro, sobre a economia do reino, sobre como nós podemos organizar nossas finanças. Eu posso trazer planilhas para vocês também, para ajudar vocês a organizar seu dinheiro. Então, se vocês gostam desse assunto, querem ver mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu vou me preparar, se for assim a vontade de vocês, vou me preparar para fazer um curso sobre como um cristão deve lidar com as suas finanças. Já pensou aí nessa perspectiva? Espero que vocês gostem, viu? Mas hoje, no nosso vídeo, a gente vai responder uma pergunta muito simples. Afinal de contas, o discípulo, o cristão, ele precisa continuar dando o dízimo dele? Mas antes, de entrar, deixa eu só me apresentar primeiro aí, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Como eu falei, eu faço cursos, e esses cursos têm o objetivo de te ajudar a viver o evangelho todos os dias da sua vida com verdade, com intensidade. Então, se você está curioso, dá uma olhada aqui no link da descrição e já vai conferindo ali os cursos que já estão disponíveis para você, tá bom? Não se esqueça, claro, de deixar o seu like, esse joinha que faz milagre aqui no canal, por favor. Também se inscreva caso você não for inscrito e ativa o sininho, porque aqui tem vídeo novo, pessoal. Toda semana sai coisa nova aqui, então coisa muito legal para te ajudar aí na sua fé, tá bom? Não esqueça também de me seguir lá no meu Instagram, Caio César FC. Ter vocês lá no Instagram também é um grande incentivo para o meu ministério virtual aqui, para esse trabalho que eu estou exercendo. Então, por favor, se puder, vai lá, chega junto comigo, vai ser um prazer, tá bom, galera? Então, sem mais delongas, bora entrar aqui nesse conteúdo, entender um pouquinho sobre o dízimo na Bíblia. Esse é um assunto espinhoso e delicado e eu sei disso, gente. Em algumas igrejas, as pessoas enfatizam tanto a questão do dízimo, Isso quebra o coração do que o dízimo e a oferta é de fato, que é uma expressão de gratidão. O dízimo, a oferta, deveria ser algo de que vem do nosso coração grato, do nosso coração ali de doação, de querer contribuir, servir no serviço do reino, no avanço do reino também. Ou seja, devia ser algo muito leve, muito especial, mas por conta de práticas religiosas, práticas cristãs de algumas comunidades, isso se torna um peso muito grande que deturpa o objetivo de dizimar, de ofertar. Então, eu não vou aqui entrar necessariamente nas culturas de igreja, e a minha intenção aqui também não é fazer um estudo tão aprofundado teologicamente nesse vídeo aqui sobre as raízes do dízimo e o coração do dízimo, da oferta. Eu quero responder brevemente: precisamos dizimar ou não hoje em dia, beleza? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Lá no Antigo Testamento, a gente percebe que na oferta de Caim e Abel, não se tem ali essa quantia de 10%, Quando Abel e Caim fazem suas ofertas, era baseado muito no seu coração de gratidão. Essa era uma das expressões ali, que eles encontraram, para ofertar a Deus naquele momento. Os 10% vem surgir mais na frente ali com Abraão. Abraão, na época, oferta 10% ao Melquisedeque, que era uma prática comum, não dos povos ali, não da família de Abraão, mas dos povos ao redor, dos outros povos daquela região. Essa oferta de 10% era algo que era comum e muito provavelmente Abraão, assim, para honrar Melquisedeque, para honrar ali o que aconteceu, ele faz essa oferta de 10%. E isso não significa que Abraão estabeleceu ali uma regra. Muito pelo contrário, ele está ali usando uma prática cultural da sua época para honrar, não só a Deus, mas também as pessoas, e dessa forma expressar esse coração generoso dele. O momento que de fato, o dízimo vai se tornar algo institucionalizado e de certa maneira legal, como uma obrigação para o seu povo,
é lá quando o Estado de Israel, né, o povo de Israel está começando a se organizar, o povo judeu, né, como o Estado, estão ali se organizando. E aqui eu quero convidar vocês para vir para o meu Word. Aqui nós podemos ver que no Antigo Testamento a gente não tem necessariamente essa regra dos 10%. Como assim, cara? O que você está querendo dizer? Quando chega lá na construção do povo, né, no estabelecimento do povo, lá no deserto e tudo mais, nós percebemos algumas escrituras que falam de algumas ofertas que eram obrigatórias para o seu povo. Tinha-se sim o 10% aqui, mas também tinha-se outras ofertas que eram feitas naquele contexto que também equivaliam, uma a 10%, que era para ser feita todos os anos, e outra era 10%, mas era num período de 3 ou 4 anos, se eu não me engano. Você pode ler as escrituras lá de Levítico, de Números, de Deuteronômio, que estão aqui colocadas para você ver. Mas no fato, no fim, no fritar dos ovos, o que o povo judeu ofertava por ano ali, né, por mês ali das suas rendas, era basicamente 23,3% ao ano. É muito interessante a gente pensar que os 10% era uma das leis que existia no Antigo Testamento e que não era a única lei, né? A oferta aqui, o dízimo, né, o que as pessoas davam pro estabelecimento ali da nação, né, para o desenvolvimento do povo ali, era de fato muito mais do que 10%. E eu acho muito engraçado que muitas pessoas, quando elas defendem o dízimo dos 10%, né, e trazem isso baseando-se lá no Antigo Testamento, a gente esquece que na verdade é muito mais do que 10%, são 23,3%, claro que dividido aqui com diferentes propósitos e tal, mas eu só quero ajudar vocês a entender essa ideia. Quando a gente vai seguindo para o Novo Testamento, né, a gente vai percebendo que Jesus Cristo, ele não diz muito claramente que sim ou que não, que continue ou não continue. A gente vê ao mesmo tempo ele falando dos impostos, dê a César o que é de César. A gente vê escrituras dele falando da viúva pobre que deu tudo o que tinha, né, não necessariamente era 10%, mas era tudo que ela possuía. A gente vê Jesus em vários momentos trazendo o coração da oferta, o coração do dízimo, né? Mas uma das escrituras que para mim mais é importante é essa escritura aqui de 1 Coríntios 16, versículo 2. Eu vou ler aqui com vocês. Que diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Que é uma escritura interessante, né? Que fala sobre separar uma quantia de acordo com a sua renda, de acordo com a sua realidade. E o que a gente pode perceber ao ver escrituras como essa, né, e tantas outras escrituras, como eu estou falando para vocês, desde o Antigo Testamento, lá, Caim e Abel, Abraão, né, e tantos outros, o povo de Israel ali, né, as legislações feitas pelo povo de Israel, mais na frente Jesus, aqui o ensinamento aqui de Paulo, né, para Corinto, enfim, várias vezes a gente pode perceber que, na verdade, a porcentagem não interessa tanto. Calma aí, Caí, o que você está querendo dizer? Calma aí, volta aqui para mim. A porcentagem, ela foi definida, né, na Bíblia, em alguns momentos, seja por questões culturais, seja porque a própria pessoa decidiu, por sua livre e espontânea vontade, dar essa porcentagem ali de oferta para alguém que por acaso era o dízimo, era 10%. A gente pode ver também nessa época do povo de Israel, ou seja, era uma necessidade que o povo possuía, ou seja, nesse sentido não era muito mais do que 10%, mas apesar da porcentagem existir em alguns momentos bíblicos, o principal, o core, né, quando a gente fala de dízimo e ofertas, é o coração por trás daquele que está ofertando. A gente percebe que em todos os momentos, o que Cristo e a Bíblia mais enfatiza é o coração de generosidade, é o coração de querer dar e poder contribuir para a obra de Deus. É importantíssimo a gente entender isso aqui, pessoal. Não é sobre os 10%. É o quanto você está ali com o coração disposto a se doar com suas ações, com suas orações e também com o seu dinheiro. Isso é super importante da gente pensar. E nessa perspectiva, a oferta ganha uma outra roupagem. Quando a gente coloca 10%, para muitas pessoas isso pode ser muito dinheiro mesmo. Para outras, isso é quase nada.
Se a gente se limita aos 10%, a gente limita também esse coração de generosidade e de doação. A gente acaba trazendo um peso muito grande para aqueles que têm pouco e também, ao mesmo tempo, a gente acaba não incentivando esse coração generoso para aqueles que têm muito. Eu conheço pessoas que com um coração muito generoso doam 70% de sua renda. E eles não fazem isso porque eles são maravilhosos e fantásticos, não, porque eles conseguem. Eles têm a capacidade, eles estão bem, já têm casa, já têm carro, os filhos já estão criados. Então eles conseguem e gostam de fazer doações, de dar ofertas generosamente, de contribuir. E isso é muito bom. Tem outras pessoas que eu conheço que não conseguem dar 10%. Estão numa fase difícil, doença na família, com filhos ali, e dão ali 2, 3, 4%, dão ali alguma coisa que consigam dar para poder sim contribuir. É importante sim a gente ofertar a Deus, mas a quantidade depende bastante da nossa fase e do nosso coração. É importante a gente sempre ter uma quantia que vai desafiar a nossa fé, que vai fazer a gente se comprometer de fato com o avanço do reino, com as questões que Deus quer fazer aqui na terra e na nossa igreja, na nossa comunidade. Então é importante sim ofertar a Deus, é importante porque isso trabalha nosso coração, mas não necessariamente vai ser 10% para todo mundo. Essa é a minha visão bíblica e eu quero trazer aqui para vocês alguns livros que podem ajudar nesse entendimento do dízimo e da oferta. O primeiro livro que eu queria trazer para vocês é esse aqui, Deus e o Dinheiro, um livro maravilhoso que eu li, recomendo bastante, já passei muito do que esse livro ensina para a minha igreja, para a minha comunidade. É um livro sensacional que fala justamente sobre isso. Ele analisa toda a história do dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Como que é esse coração daquele que oferta, do coração generoso, e ele vai trazendo isso. Outro livro sensacional, escrito por um brasileiro, é esse livro aqui, que se chama Dízimo, o que mais importa. Esse é um livro escrito por um brasileiro, Matheus Ortega. Ele já participou de podcasts do Jesuscope, do Bible Talk e tantos outros, onde ele traz, explicando ali os conceitos do seu livro. Muito parecido com o primeiro livro, né? Porém, ele traz questões mais voltadas para a nossa realidade brasileira, trazendo, né, esse grande peso que existe dentro das igrejas, do dízimo e tudo mais. Mas ele vai trazendo também não só a leveza com qual Deus trata isso, não só enfatizando o coração generoso daquele que doa, mas especialmente desafiando a gente a sermos cada vez mais generosos. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo que 10% é pouco, é muito pouco. O nosso coração deve ser sempre de dar mais, deve ser sempre de querer, né, abençoar mais as pessoas. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente use nossos recursos, nossa saúde, nossos dons, nossos talentos para abençoar os outros. Então, quando a gente coloca os 10% de verdade, né? Esteja com a mente mais aberta para poder ser o mais generoso que você puder. Se você não consegue chegar a 10%, como fala lá em 1 Coríntios 16, dê de acordo com a sua renda, com a sua capacidade, mas não deixe de ofertar generosamente para diferentes necessidades que existem e que você pode suprir. Então, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Eu sei que pode surgir várias dúvidas e questões sobre esse assunto. Se você tem perguntas mais específicas, coloca aqui nos comentários, porque eu posso fazer outros vídeos parecidos com esse aqui para responder essas dúvidas. E se você quer um curso completo sobre como a gente pode lidar com as nossas finanças à luz da palavra de Deus, por favor, coloque aqui nos comentários também, que eu vou me preparar para produzir esse curso aqui para vocês, caso seja do interesse de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueça de deixar o seu like, esse seu joinha abençoado, e também não posso deixar de pedir de você se inscrever no canal, ativando o sininho, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!